A experiência da amizade é uma coisa interessantíssima. Existem laços que parecem indestrutíveis, até o dia que a pessoa simplesmente some. Como aquele boné que a gente esquece embaixo da cama de um hotel durante uma viagem pro Rio de Janeiro. Inclusive, que saudade do meu boné. Tomara que ele seja bem feliz na cabeça do novo dono. Tem também aquelas amizades que sobrevivem ao tempo, aos estresses e principalmente aos finais de semana numa casa de praia no Paracuru. Também tem daquelas que, sinceramente, a única coisa que sobrevive são as lembranças de fotos antigas que a gente encontra na galeria do celular. Mas tem amizade que é igual vinho, vai amadurecendo, vai se tornando mais forte com o tempo, se tornando algo raro e precioso, mas tem aquelas que são tipo uma calça que a gente compra sem experimentar. A gente deixa ali no armário porque tem certeza que um dia vai precisar dela, mas depois de um tempo a gente percebe que nunca vai caber e acaba precisando jogar fora. O pior é que você nem sente falta, porque foi seu amigo, mas ficam as lembranças. Mas será que ficam? Pensando bem, tem umas que é melhor que nem fiquem. No episódio de hoje, a gente vai refletir um pouquinho sobre o que faz uma amizade durar e o que faz a gente olhar para um amigo e lembrar as palavras do Sr. Jamil, da banda Jamil e Uma Noites, quando ele diz tchau. I have to go now. Pra isso, eu conto com a presença de um dos meus mais longevos amigos, ele que é pai do Gohan, o Lucas Freitas. Salve, salve, minha rapaziada aí dos devaneios marsupiais. Então, pra mim é uma honra imensa estar aqui junto com o meu querido amigo Betinho, né? Eu acho que eu devo ser uma das 3 pessoas que chamam ele dessa forma, né? Todo mundo tem um nomezinho próprio, né? Tem Humberto, tem Pior Koala, que tem é. coisa assim, mas Betinho, basicamente eu e uns chegados aí que roubaram minha exclusividade. Mas é uma honra estar aqui e falar sobre esse tema aí que eu acho que todo mundo precisa ter um amigo, mas nem todo amigo precisa ser todo mundo, né? Perfeito, que é profundo, cara. Só tirou da cabeça, cara. Pô, bom, bom demais. A gente se conhece o quê? Desde 2008, né, cara? Já tem aí, sou ruim de conta, mas uns 17 anos, 16 anos? Por aí. Não, e assim, eu te conheço há mais tempo do que eu conheço a minha senhora, então é bastante tempo, porque eu e ela, a gente tá aqui há uns 12, 13 anos, então tem muita, assim, eu não me lembro da minha vida pré-Bet, que dirá minha vida pré-Betim, né? Então tem uma coisa aí que ficou muito tempo, mas nossa amizade, ela vem da época da escola, né? Nosso colégio lá, que eu não sei se eu falo o nome, porque eu trabalho lá. A escola da vida, a escola da vida. Exatamente. Então, cara, se conheceu lá e, tipo assim, eu vou dizer assim, que foi uma grande surpresa quanto a gente conseguiu maturar essa parada, tá ligado? Porque eu lembro que a gente era amigo, mas a gente foi ficando cada vez mais até um ponto em que hoje em dia a gente tá, tipo assim, por a gente ter trabalhado tanto tempo junto, talvez, eu não sei se é uma questão também desse tipo de afinidade, mas hoje em dia eu tenho uma certa sintonia contigo que talvez tenha com pouquíssimas pessoas. E eu acho isso uma parada super, super bacana, assim, de se ter. A gente tá trabalhando há uns 6 anos juntos já, né? Faz uns 6 anos que a gente tá aí nessa de narração. Você aí que não sabe, Lucão é narrador, então a gente divide bancada aí nos campeonatos presenciais e online aqui da cidade e até de fora da cidade, né? Mas isso que tu comentou, realmente, assim, na época de colégio, a gente era amigo, mas a gente não era próximo de verdade, né? A gente Sim. fazia parte ali do mesmo grupo de amigos, saía ali com as mesmas pessoas, mas a gente foi ficando próximo com o tempo. E essa dinâmica da proximidade é uma coisa que é interessante. E eu queria iniciar essa nossa conversa falando sobre esse tipo de dinâmica, né? Quando a gente fala de infância, parece ser muito mais fácil da gente conseguir arrumar um amigo, né? A gente tem aquela facilidade de se aproximar, de soltar um comentário que pode ou não gerar uma amizade, gerar ali uma proximidade, a gente tem mais, parece que a gente tem mais vontade, né, de chegar e de cultivar alguma coisa com as pessoas. Tu sente isso? Tu sente que com o tempo essa vontade de cultivar novos amigos, ela vai diminuindo? Ou tu sente que não, que desde que tu é criança, tu tem a facilidade, tu tem a vontade de fazer novos amigos? Olha, aquela, não sei se essa é uma coisa meio que de geral, mas eu tinha aquela sensação de protagonista de anime, assim, que a gente tem que juntar a turma e fazer uma parada super, tipo, todo mundo junto, e que eu não tenho inimizades, que eu não tenho ninguém que, enfim, vá impedir, né, a gente de ser brother, não sei o quê. E assim, cara, eu acho que a maturidade, ela trouxe, não sei se foi um distanciamento pra esse tipo de dinâmica, mas eu acho que até a questão da seletividade do que a gente pode suportar como amigos. Eu digo assim, eu tinha amigos que eu passava por situações com eles que eu deixava passar, assim, ignorava, né, não era uma grande questão pra mim, mas
mas que hoje em dia eu provavelmente não faria, não teria a mesma dinâmica. Eu tive um descolamento com pessoas que eu achei que eu nunca ia perder na minha vida, de amigos, assim, e tal. Até casos, assim, de moldar meu jeito de pensar, de moldar minha própria personalidade, né? Por muito tempo eu achei que eu fosse o problema de muitas coisas, sabe? De me auto-sabotar, de não me entender como uma pessoa boa, né? Eu vi teu podcast lá, o segundo, e eu me identifiquei muito com essa questão de se achar o vilão da história, né? E muitas vezes a gente Sim. é colocado nesse lugar pelos próprios amigos nossos. Fica parecendo que, às vezes, eu não sei se tu já passou por isso, talvez já, mas é uma das piores sensações do mundo é quando umas 3 ou 2 pessoas que você confia muito apontam um dedo pra você e falam que você tá errado, que você tá prejudicando e tal. Quando na maioria das vezes, claro, você tem que entender que tá acontecendo ali pode ser realmente um problema seu, mas que algumas vezes ou foi um mal entendido, ou foi uma situação que você não pode controlar, ou você não tá sendo ouvido. E assim, eu não falo só de mim, eu falo da minha própria, da minha mulher também, que passou por situações parecidas, né, de exclusão de grupos, né, grupos numerosos de amigos, assim, que eu tinha, por exemplo, que foram, de certa forma, excluindo uns aos outros, ou aquelas picuinhas que vão acontecendo e tal. Então, eu acho que depois de um tempo, depois de muito tempo, assim, vou dizer bastante tempo e bastante traumas, né, hoje eu me considero uma pessoa muito mais seletiva, tanto em quem eu trato como amigo, como quem eu trato como meu realmente, tipo assim, existe um amigo e aqui existe aquele amigo mesmo, sabe, aquele amigo que é tipo assim, cara, esse aqui é meu brother, esse que, pô, tiver um perrengue, uma situação, é esse cara que eu vou atrás. Então, hoje em dia eu tô vivendo uma situação um pouco mais seletiva. Eu posso estar cercado de pessoas que conversam comigo, pessoas que gostam de mim, pessoas que interagem de certa forma bem parecido, mas eu não tô ali me doando 100%, não tô me expondo 100%. Eu acho que isso aí eu deixo pras pessoas que realmente vão me edificar de alguma forma nesse sentido, né? Isso que tu falou de se sentir excluído, acho que é muito parte da vida de todo mundo, né? Quando a gente fala de grupo de amigos, assim, é muito normal a pessoa fazer parte de um grupo e, por conta de alguma briga, alguma confusão, essa pessoa acabar sendo, como tu falou, tendo o dedo apontado na cara e acaba se sentindo mais excluído. E você vê o apoio em pessoas que você até nem esperava, né? Você acaba descobrindo que tem pessoas ali no seu redor que gostam de você e que você nem sabia. E que, tipo, gostam de graça. É aquela questão do gostar de graça, né? Tem gente que você só olha assim e o santo bate e você diz, cara, acho que essa pessoa é gente boa e tal. E é nesse momento de exclusão que você começa a abrir seus olhos pra muita coisa. Quando tava ali no final da adolescência, começo da vida adulta, eu andava com a galera meio esquisita, né? Acho que tu tá ligado aí. Sim, Eu andava com a galera estranha. Era meio barra, assim. Bom, eu me envolvia com uma das meninas lá e a gente tinha uma relação muito legal. A gente descobriu que na infância a gente era amigo, porque ela era amiga de uma menina que morava aqui no prédio e essa menina do prédio acabou se mudando e eu perdi o contato total. E quando ela veio aqui em casa a primeira vez, ela disse, ah, caramba, tu é Humberto, daquela época. Eu disse, sim, daquela época. E ela disse, eu era amiga da fulaninha que morava aqui no prédio, e aí desbloqueei aquela memória, rola todo um processo de reidentificação. Só que aconteceu uma situação onde alguns amigos em comum, mais amigos dela do que meu, que não curtiam muito o fato da gente estar junto, da gente estar, enfim, tendo uma relação legal, inventaram algumas coisas, inventaram mesmo conversas que nunca aconteceram, que nunca foram verdade, e por serem amigos dela de muito tempo, ela comprou essa ideia aí. E eu vi os dedos apontados pra mim como se eu fosse o pior cara do mundo, assim. Como tu falou, o grande vilão da história, assim. E eu me senti muito mal, foi uma época que eu me vi muito sozinho. Minhas amizades, elas viraram as costas pra mim e foi um momento que eu disse, pô, cara, não tenho mais ninguém. Agora, e aí, o que que eu faço, né? Como é que você reconstrói, né? Exatamente. Como que eu vou conseguir me levantar daqui? Eu não tenho mais ninguém. E foi nesse momento que eu vi algumas mãos se estendendo pra mim que eu não esperava, que eu achava que eram pessoas que nem gostavam de mim, assim, mas que depois disse, cara, eu também achava que você não gostava de mim, porque você andava com essas pessoas, mas foi só impressão, e acabou que a gente se aproximou muito, e são meus amigos aí até hoje. É isso, eu me identifico muito com essa tua fala sobre exclusão. Outra coisa que tu falou legal é sobre essa questão da seletividade, né? Como que tu vê a evolução das amizades ao longo da vida? Porque uma coisa que a gente pode colocar aqui na mesa é que a nossa régua ela vai subindo, né? Sem dúvida. Antes, o cara que, sei lá, saía contigo pro shopping pra tomar um sorvete, ele já era automaticamente teu amigo. O cara que ia contigo pra Praça Portugal, ele era automaticamente teu amigo. Mas com o passar do tempo, a gente vai vendo que precisa de um pouco mais de coisas pra que seja realmente uma amizade, né? O que que tu vê hoje que constrói essa amizade, assim? Como que o Lucas adolescente e o Lucas adulto veem essas amizades, veem essa construção com o passar
passar do tempo? Olha, eu acho que muita coisa mudou na minha vida. Eu vou dar primeiro um passo pra trás antes de dar esse realmente passo pra frente, assim. Mas depois que aconteceu uma situação muito delicada comigo aqui em Fortaleza, inclusive na época que eu fui fazer uma mudança, né? Eu fui morar em Recife algum tempo e tal. Eu saí daqui muito quebrado, assim, né? Até questão de confiança e tal. Não tava conseguindo ter essa facilidade de fazer amizade, de confiar nos amigos, né? De saber que eles estão ali. Coisas que acontecem, né? Mas eu subi a régua a um ponto em que eu não é nem querendo, né? Não é nem uma coisa que eu queria que acontecesse, mas eu hoje em dia eu sou muito mais desconfiado do que propriamente busco alguém que se interaja comigo. Por exemplo, eu conheço muita gente que é parecida comigo, teve gostos parecidos comigo, gente que tentou inclusive ter mais intimidade comigo, né? De me conhecer e tudo mais. Mas essa abertura eu não consigo dar com tanta facilidade. Aliás, é quase impossível eu dar uma abertura boa hoje em dia, né? E aí, dando esse passo pra trás em relação a essa questão que aconteceu comigo antes de viajar, antes de me mudar, no caso, tudo mudou agora mais ainda depois que eu virei pai. Eu acho que hoje em dia, sem dúvidas, eu sou autossuficiente de carinho, né? Tenho meu filho, tenho minha mulher, então, tipo assim, pra mim eu sou super completo, tem mais aquela carência que eu tinha antigamente, né? De ter essa base de suprir. Hoje eu sou super suprido, eu sou muito feliz. Mas hoje em dia eu busco muito mais essas pessoas que eu vejo que estão pelo mesmo caminho, sabe? Que estão indo pra esse mesmo lugar. Falo assim, não é nenhuma questão de, tipo, de eu buscar alguém que vai ser pai ou que alguém que vai casar, alguma coisa do tipo. Mas eu procuro alguém que veja, pô, essa pessoa aqui, ela não tá meio que à toa, tá ligado? Jogando a moeda pra cima, rolando dados, assim. Não, eu acho que uma instabilidade, até mesmo na amizade, ela vale muito a pena. Você ter uma pessoa que seja estável, né? Uma pessoa que você possa contar. Não é uma pessoa que, por exemplo, eu falo muito, porque há um tempo atrás eu saía, eu brincava, né? Bebia bastante, hoje eu nem bebo mais, mas eu vejo o mundo hoje de uma maneira um pouco diferente. E até meio que entrando nesse assunto um pouco mais também, mas a própria paternidade e a maternidade, ela é muito solitária nesse ponto de amizades. Era a minha próxima pergunta. A gente fala muito da solidão materna, né? Que Sim. a mãe, ela acaba ficando um pouco de lado na questão de amizade quando você pensa, vamos dar uma saída, vamos pra um bar, vamos pra um restaurante. Mas nem sei se compensa chamar a fulana porque ela tem um filho, né? Não vai Isso. querer ir por causa do filho. Tu sentiu isso quando tu virou pai? Tu sentiu que as tuas amizades, elas te bloquearam, assim, de alguma forma por conta da tua paternidade ou não? Ou tu acha que hoje teu grupo de amigos, ele abraça muito essa tua paternidade? Uma coisa que eu gostei muito foi de eu poder ter desculpa pra tudo, pra não precisar ir pros lugares. Então, Pior assim, que foi. então, assim, se a pessoa chegasse pra mim e falasse assim, não, Lucão, bora pra não sei aonde, não sei o que, cara, eu sou pai. Aí eu deixo isso bem claro e não preciso estar lá toda vez, né? Mas, assim, óbvio que pra mãe é um negócio surreal, assim, é muito mais sufocante porque ela tá o tempo inteiro com o neném, né? Mesmo que seja a mente, mesmo que seja preocupação e tudo mais. Já nós pais, a gente tem um pouco, pelo menos nesse começo, né? Nesse começo a gente tem um pouco mais de facilidade. Depois a gente, óbvio, vai dividindo um pouco melhor e tudo mais. O bebê fica um pouco mais independente, né? Mas assim, cara, a solidão, ela vem junto também com essa questão do que a gente consegue realizar com o bebê envolvido. Por exemplo, eu não posso me dar o luxo de sair pra uma casa de praia e não pensar nele. Ou ir pra casa de alguém que seja, ou ir pra um bar, alguma coisa assim, que eu não tenha ele na mente de pensar assim, eu preciso ver o que eu vou fazer com o Gohan. O Gohan tem que estar entretido, ele tem que estar cercado de pessoas que gostam dele, cercado de pessoas que vão interagir com ele. Então tudo isso a gente tem que levar em conta em qualquer instância. E isso, às vezes, é um problema, e eu acho que quando você vira pai, você sente muita saudade, não é nem saudade, não é necessidade de que mais pessoas meio que ou estejam vivendo a mesma coisa que você, o que é muito difícil você ter amigos sendo pai, né? Se não for no colégio do Gohan, vai ser quando ele for maiorzinho, né? Mas vai demorar bastante. Mas de certa forma, a gente vive nisso, sem saber assim direito. Nós somos os pais, pelo menos os primeiros pais do meu grupo de amigos, né? E por ser os primeiros pais, a gente sempre vai ser visto como ou o bicho fora da caixa, né? De pessoas que estão vivendo uma vida completamente diferente. E a gente da mesma forma, a gente enxerga dessa mesma forma. Caramba, eles vivem uma vida que a gente não, sei lá, faz muito tempo que a gente não sabe o que é viver dessa forma, né? Então é isso, eu acho que é mais uma questão de identificação. É muito complicado na minha idade, né? Porque eu vou fazer 33 agora essa semana. E eu não tô nem tão velho, mas nem tão novo também. Então eu tô numa média que você não busca novos amigos nessa média, assim, basicamente. Mas também você não vai ficar, tipo, eu estou velho demais pra sair de casa. Não, também não é isso. Então, é muito difícil eu sair eu pensar, caramba, velho, como é que eu vou fazer amizade com meu filho? Como é que eu vou fazer com meu filho interage com outras crianças? Como é que eu vou encontrar novos pais, entendeu? Como é que eu vou ver, tipo, essas paradas fora do âmbito escolar? E a escola do Gohan, ela é bem conservadora, então ela vai ter vários pais que são, enfim, evangélicos, que não são a mesma coisa que eu ou a Beth. Também é uma classe alta,
alto, então também não é muito a nossa realidade. Então a gente vive nessa solidão, entende? A gente é muito isolado, eu e a Beth aqui. Então é só por isso mesmo, assim, eu acho que essa parte que realmente a gente ainda tá nesse comecinho vivendo, querendo muito essa fase melhore nesse ponto, né? Que tenha, a gente consiga se cercar por mais pais, se cercar por mais pessoas. E a gente sempre torce com um amigo nosso aí, sem querer, engravide, né? Deus quiser, então por aí. Inclusive, isso aí é uma coisa óbvio. Eu tenho uma visão completamente de fora, né? Eu não tô na pele de vocês pra saber como é a visão de vocês em relação a isso. Mas uma coisa que eu senti desde o momento que tu falou lá no grupo que ia ser pai é que a galera abraçou muito essa paternidade, né? Sim, sim. Hoje o nosso grupo assim é muito unido, até porque acredito que todo mundo do grupo tem a vontade de ser pai, né? Não sei se tem algum dos, talvez um ou dois que não, um ou dois que não tenham essa vontade, mas a maior parte do grupo tem essa vontade aí de ser pai. Então, ver o Gohanzinho crescer pra gente é lindo, né? Assim, a gente se sente muito parte disso, a gente se sente bem de ter ele no nosso círculo, de ver ele nos nossos rolês. Tanto que eu lembro, a gente fez o encontro anual do nosso grupo, né? Lá na casa de um dos nossos amigos, na casa do Tiggs. E ele tava lá e, assim, ele rolou de mão em mão, assim. Todo mundo querendo botar ele no braço, todo mundo brincando. E eu achei aquilo ali uma coisa que anos atrás seria inimaginável, né? Alguns anos atrás, pelo menos não passava pela minha cabeça paternidade, não passava na minha cabeça ver os meus amigos sendo pais. Acho que a realidade, ela mudou muito com o tempo, né? Esses dias eu encontrei, eu não sei se tu lembra do Silvio, ele era, acho que era uma sala Lembro, Silvinho. Silvinho. Silvinho, ele é pai de uma menina, Alice, né? Inclusive, acho que ela fez 3 anos agora, se eu não me engano. E aí eu encontrei com ele numa festa, tava tendo, né, da escola e tudo mais. E aí eu falei pra ele, cara, eu acho que de todo mundo daquela turma, só eu e tu a gente é pai, cara. E agora o Felipe, né, meu amigo Felipe, mas nosso amigo, né, no caso, ele vai ser pai também, mas o filho dele mora muito longe, eles moram na França, né, então nem consegui viver essa parte, eu conseguiria, né. Mas, assim, eu não sei se é uma questão de uma realidade que a gente vive hoje em dia, que cada vez se tem mais filhos mais tarde, né. Eu tive filho tarde, entre aspas, né, porque 33 anos é 31, né, que eu tive o Gohan. Não, mas, pô, 31 é a idade, né, não? Então, pra hoje, sim, mas pra realidade dos nossos pais, minha mãe me teve com 19 anos, sei lá. Sim, sim. Entendeu? Então é uma coisa muito, assim, é uma realidade que a gente vive hoje que é muito diferente, né? É uma parte, assim, de ter esses amigos, assim, que se identificam nessa mesma realidade é muito difícil. Mas, assim, óbvio que, como eu falei anteriormente, óbvio que eu brinco, né? Digo assim, torcendo aí pra que quem tiver lendo aí com o bebezinho bote na barriguinha, enfim, aqueles memes, né? A menina que estiver lendo isso, que o bebezinho entra na barriga e tal. A gente fala brincando, mas é óbvio que a gente sabe, e é uma coisa que eu gosto muito de ter, é de entender que a realidade do outro não é a mesma que a minha e respeitar. Então, todas as vezes que eu posso sair ou que eu posso fazer alguma coisa, que eu vejo que o Gohan não é nem que meus amigos vão se incomodar, mas é que vai dar trabalho. E vai dar um trabalho meio que geral. Aí eu não vou. Ou eu não vou, ou a Beth fica, ou eu fico, né? Então, assim, a gente sempre tenta ter essa noção, porque, de certa forma, tipo, ninguém optou por ser pai além de nós, né? Então a gente não tem que jogar a responsabilidade nas costas de ninguém. E eu acho isso muito importante. Por exemplo, a gente nunca foi pro cinema com ele porque a gente sabe que provavelmente ele poderia incomodar no filme, né? Então, a gente tá esperando o momento em que ele vai começar a entender, assistir um filminho que já tá acontecendo, pra gente poder levar pro cinema, pra não estragar a experiência de ninguém, pra ele mesmo ter uma experiência bacana. Porque eu fui assistir o filme do Warcraft e o cara tava com um bebê de 6 meses, gritando, esgoelando, chorando no filme. E o cara levou o bebê e ficou assistindo na porta de emergência, na saída. Então, assim, são coisas que eu olhei pra aquele cara e falei, nunca na minha vida que eu vou permitir isso acontecer, nem com meu filho, nem com quem tá assistindo. Então, é só pra passar. E aí, sobre a amizade, voltando mais ao tópico, você falou bem, assim, são pessoas que abraçaram meu filho, abraçaram a minha realidade, e que se não fosse dessa forma, eu acho que não seriam meus amigos, não conseguiria. Acho que quando você for pai, ou quem estiver escutando, se for pai, sabe muito o que eu vou falar, que assim, você sentir que seu filho é querido, é como se fosse 2 vezes pra você. E eu fico muito satisfeito e feliz de saber que eu escolhi pessoas que são realmente pessoas boas nesse ponto, né? Que quando a Beth tava grávida, inclusive viajamos, né? Tivemos umas coisinhas assim legal e trataram ela super bem, fizeram tudo possível pra ela ficar confortável. E são coisas assim que eu sou muito grato. Eu acho que também a amizade anda muito com a gratidão, né? Eu acho que você ser grato é muito importante. Você ser ingrato na amizade, né? Tipo, ver que a pessoa abriu de certa forma um espaço pra você, ou que faz coisas pra você, enfim, eu acho que isso é muito importante pra manutenção da amizade e pra longevidade dela, né? Eu lembro muito assim de coisas que a gente viveu
viveu de tempos atrás, pessoas que hoje em dia não estão mais tão próximas de mim, mas que eu vejo, pô, esse cara aqui, em determinado momento, quando eu tava fudido aqui, quando eu tava precisando de um negócio, o cara me estendeu a mão, brother, esse cara, você pode, sei lá, pintar e bordar acima dele que eu vou estar lá na frente pra tomar uma bala por ele, porque é isso, cara. Eu acho que é muito sobre isso. Você escolhe as pessoas que você vai ser amigo, mas também não pode ser por qualquer pessoa, né? Isso que tu falou, assim, de escolher, de estar junto, é uma coisa que eu penso muito sobre, principalmente quando eu olho, assim, pros grupos de amigos que eu faço parte hoje. Um dia desse a gente tava até conversando sobre isso, sobre a formação dos cegonheiros, né? Assim, cegonheiros, pra quem não sabe, acho que ninguém sabe além da gente, Isso. é o nosso grupo de amigos. Os cegonheiros, eles se formaram, de certa forma, por conta de um aniversário que eu fiz numa casa de praia, né? Eu juntei Ali. pessoas completamente diferentes dentro de uma casa. Essa casa, ela foi literalmente o início do fim do mundo, né? Porque a gente foi pra essa casa no dia 13 de março de 2020, antes da pandemia estourar, e voltamos pra casa no dia 15 de março de 2020, que foi o dia do meu aniversário. E no dia 16, tudo fechou, né? Não, foi dia 20. Dia 20 fechou. Dia 16, algumas escolas e faculdades já estavam fechadas. É. A Unifor fechou. O meu trabalho mesmo já mandou todo mundo pra casa. Ninguém foi trabalhar na segunda-feira. Ficou todo mundo de casa. Uhum. Então já começou o movimento ali do isolamento social, né? E acho que durante o isolamento social foi interessante porque aquelas pessoas que estavam na casa se juntaram assim. Disseram, pô, vamos aqui, vamos conversar, vamos fazer uma videochamada, vamos jogar um jogo. E tu conheceu, acho que o Thiaguinho lá na casa, né? E o Thiaguinho já conhecia alguns dos meninos, e os meninos conheciam outros meninos, e a gente foi se juntando ali num grupinho. E por incrível que pareça não, né? Mas por curiosidade, eu fui o último, assim, a entrar nos cegonheiros. Eu juntei meio que a galera, mas eu demorei um pouco pra entrar aí, né? Nesse grupo. Mas acho que hoje, assim, a gente conseguiu juntar, sei lá, 6, 7 dos maiores malucos que já pisaram aí na Terra, completamente diferente, né? Porque a gente tem um bancário, 2 narradores, um contador, um designer, um cara que mexe com fantoche, né? Nas garras da patrulha. Então, a gente pegou um monte de maluco completamente diferente e fez dar certo, né? Porque são pessoas que, apesar aí das especificidades, têm objetivos em comum e se sentem bem, né? Em estar reunidos. Então, acho que hoje, eu pelo menos sou muito grato por ter essa galera, por ter esse contato diário aí com esse grupo. Eu acho que faz muito bem pra todo mundo. Eu acho que é um grupo que, apesar da gente ter a mania de se depreciar de forma Faz parte. amistosa, a gente sabe que tá todo mundo ali brincando, que todo mundo se gosta ali de alguma forma, né? Alguns não tanto, né? Alguns não gostam tanto um dos outros. Diga-se de passagem, né? Modéstia à parte. Mas assim. Eu particularmente não gosto de ninguém, né? Mas assim, cara, eu vou te contar uma breve curiosidade, assim, mas, cara, naquela época ali, talvez uma das épocas mais solitárias da minha vida, cara. De verdade. Da minha também. Cara, eu tava muito solitário mesmo, assim. Tava vivendo pra ter ideia, assim, de quem eu tinha de referência de amizade, era o namorado de uma amiga da Beth. Era a pessoa que eu tinha mais próxima. Que hoje é meu amigo, o grande Diego aí, um abraço se estivesse escutando. Mas de certo, tipo assim, mas eu só tinha ele, cara. Basicamente isso. Eu tinha ele pra conversar nos assuntos, pra ter uma proximidade, era ele. Alguns outros, assim, que eu andava, que eram amigos do meu cunhado também, que eram alguns amigos meus, que hoje em dia eu também tenho até uma boa proximidade, mas que ainda não era, eu não me pertencia, entendeu? Eu ainda era o cunhado do amigo, entendeu? Não era a pessoa em si pra se ter como referência. Então, foi muito doideira, cara, porque a pandemia, ela me trouxe algumas pessoas que talvez não sobreviveram a ela, mas não no sentido ruim, calma, perdão. Não passaram. Combinação ruim de palavras. Horrível. E não passaram dela, assim, pra frente na minha vida, mas ao mesmo tempo, cara, pô, vivi coisas absurdas, assim, nesse sentido de proximidade com os meninos, né? Eu conheci muita gente, assim, que eu não esperava ter essa amizade, né? Você bem falou aí, os meninos dos cegonheiros, assim, que foi montado meio que avulso, né? O nome foi bem avulso mesmo, porque era uma playlist do Robson Caetano, mas que a gente meio que foi criando identidade. No começo tinha uma pessoa que tava junto no grupo e ela era mais voz ativa, assim, junto comigo, junto com o Léo. Depois essa pessoa se autodestruiu. Depois veio outro cara que também já não tá mais junto. Então, assim, são coisas que a gente vê que foi moldando. Hoje a gente vê que tem gente ainda que não é 100%, mas que tá mais ali presente. Mas hoje eu vejo que é um grupo, assim, que pra mim são grupos de amigos que eu quero levar pra frente toda a minha vida e tal. Alguns não, né? Não vou mentir. Alguns eu quero que se lasque muito. Thiaguinho, um beijo.
Mas outros não, cara. Os caras são gente muito boas, assim. E aí, até de ti mesmo, assim, teve muita gente que eu conheci junto, né? O BD, o pessoal que tava lá na Casa Gil, pessoas que hoje, assim, eu tenho como amizade mesmo. Gosto muito, muito, muito mesmo. Eu já conheci o Iago, né? Porque era meu vizinho de muito tempo, mas o Iago também não tinha uma proximidade tão grande como eu tenho hoje. O próprio Duduxin, né? Que apareceu também lá na Casa de Praia. Enfim, são pessoas que eu fui me cercando e essas pessoas foram abrindo portas, abrindo espaço, foi vindo mais gente agregando. Hoje em dia, eu acho que eu sou bem cercado de pessoas boas, pessoas bacanas mesmo, assim, que você vê que não é galera fuleiragem mesmo, mas a gente vive realmente essa doideira, cara. Hoje em dia a gente tem uma vida e, graças a Deus, não falta gente pra jogar, não falta gente pra chamar pro rolê, não falta gente pra enfim, ter como amizade mesmo. Eu acho que é muito importante, velho. Inclusive, uma curiosidade sobre o Duduxin que você mencionou aí. Ah. Naquela casa de praia, fazia exatamente 7 dias que eu conhecia ele. Olha aí. Conheci o Duduxin num outro rolê, num outro aniversário que tava rolando na semana anterior. E, cara, a sintonia meio que bateu, assim, direto com ele. E a gente tava muito doido nessa casa de praia. Não era nem a casa de praia, na verdade, era a casa de um amigo nosso, casa do Raul, que o Raul fazia umas festas aí, liberava a casa pra galera fazer festa. Eu cheguei nele, assim, a gente tava vendo um outro amigo nosso alucinando em cima de uma cama. E eu cheguei e disse, cara, gostei de ti. Semana que vem, vou fazer meu aniversário lá no Porto das Dunas e eu quero que você vá. Aí, no Porto das Dunas, mó limpeza, 10 minutos andando na minha casa. Eu disse, não é possível. Pior que ele é assim mesmo. Não é possível. 10 minutos andando, ele disse 10 minutos andando, eu vou andando pro aniversário. E foi. E esse aniversário foi uma loucura porque eu disse, cara, eu quero reunir todas as pessoas que de alguma forma são ou foram importantes pra mim Tu em tava algum sentindo, momento da minha né? vida. Tava Oi? sentindo, né? Tu tava sentindo que o mundo ia acabar, né? Que a gente ia viver. Mas, mais ou menos. momento Mais ou histórico. menos. Porque, assim, eu tinha acabado de voltar de São Paulo, fazia pouquíssimo tempo que eu tinha voltado de São Paulo. Tava me sentindo muito mal por essa volta, né? Me senti, querendo ou não, me senti meio fracassado, assim, por ter voltado. Queria ter ficado lá, mas acabou que a vida tomou um outro rumo. E eu cheguei e falei, cara, vou botar uma galera aqui nos meus close friends e vou soltar um convite. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser vir, é isso, a vida segue. E, cara, foi muita gente, e muita gente aleatória, assim, foi juntando. E, cara, eu vi tua mensagem aqui, posso ir? Pode. E a festa rolando e recebendo mensagem, tipo, cara, acabei de ver, posso ir? Pode. E foi chegando, e, cara, a gente deu muitas risadas nesse dia. A gente viu cenas, assim, Até hoje. lastimáveis e cenas engraçadíssimas. A gente viu uma pessoa se afogar numa poça d'água. A gente viu a maior chuva que o Ceará já teve, assim, uma piscina transbordar e uma pessoa se afogar na poça d'água, na borda da piscina. A gente viu gente ameaçar a outra, jogar a pessoa na duna. Foi incrível, incrível. Tem um cara que passou quase o rolê inteiro na porta tentando entrar e não conseguia. Exatamente. A gente tinha um segurança que pesava 10 quilos, né, que foi... E esse cara que tava na porta, detalhe, só entrou porque o nosso segurança de 10 quilos tinha saído pra vomitar, ia sair pra vomitar e viu o cidadão lá na porta e chegou com a maior autoridade do mundo. Olha... o cara quase perde o namoro, né? Quase que acaba o namoro. Quase perde o namoro. Porque tava num carteado. Exatamente. Se atrasou pro aniversário porque tava num carteado. Cara, então as histórias, elas são mundos completamente diferentes, assim, as coisas... Aquela reunião, de uma forma geral, foi uma maluquice absoluta, né? Não, A casa tinha 2 regras, né, cara? Era não entrar molhado na casa e, se for vomitar, vomita do sapo pra lá, né? O sapo, ele ficava na metade do jardim e pra lá era até o portão ou até pra fora da casa. As 2 regras foram quebradas, né, cara? E pela mesma pessoa e por mais de uma pessoa. Absurdo. Foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. Eu lembro que eu vi a tua mensagem do Close Friends. Olha só como o Lucas do Velho Testamento era absurdo, né? Eu tava na Smart Fit, entre uma série e outra, vou olhar meu Instagram, olha só, mano, tava malhando. Aí eu falei assim, ixi, rapaz, aparentemente vai ter um negócio aqui, um birimbolo bacana aqui na casa do Humberto, ou na casa do Humberto, não, desculpa, na casa de praia. E eu mandei mensagem, o Bertinho só vem. Aí eu falei, vixe, rapaz, vai dar bom. E assim, eu fui com a intenção tranquila de curtir e tal. E, cara, foi muito bacana porque é igual tu falou aí, eu acho que tu descreveu bem muitas coisas que rolou, mas uma das mais engraçadas é porque foi muita gente aleatória, muita. De diversos momentos da minha vida. Muito aleatório. Eu fiz uma reunião de Santo Inácio, né?
Fafi e Santo Inácio, assim, foi um negócio absurdo, cara. Muito absurdo. E aí, aí que eu falo, ali moldou muita coisa do que hoje, né? Hoje eu vivo, em muitas aspas, assim, muito graças a isso, né? E eu acho que a nossa realidade, ela tava muito parecida, né? Tu tava passando por uma situação de término de namoro e tudo mais. Eu não tava solteiro, nem tava com término de namoro, mas eu tava passando uma solidão que às vezes eu nem tinha me notado tanto, né? E aí, quando aconteceu tudo, quando a gente foi desenrolando durante a pandemia, a gente tinha umas causas lá com várias pessoas, e as pessoas foram entrando na nossa vida, foi fazendo parte. E, cara, realmente, tipo assim, mudou 360 tudo que era mais ou menos o que a gente tinha de amizade, né, e tudo mais. Você bem falou bem essa parada aí. Acho que a festa foi o grande estopim aí, o Big Bang da parada toda. E, cara, uma coisa que eu venho pensando muito é sobre o quanto é importante, né, a gente cultivar essas amizades agora, depois de adulto, né? É estranho até a gente falar isso, porque eu não sei se tu tem a mesma sensação que eu ainda me sinto meio adolescente em algumas coisas, né? Eu fico, pô, cara, eu tô trabalhando 9, 10, 12 horas por dia, mas no fim das contas eu ainda me sinto meio adolescente, né? Eu ainda queria estar na Praça Portugal, eu ainda queria, né, sair tal hora e ir pra um show e conseguir ficar até 4, 5 horas da manhã na rua, numa praça, com meus amigos tocando violão, ou sei lá, fazendo qualquer coisa. Tu teve banda, né, na adolescência? Eu era um Tive. grande entusiasta da banda Bang. Era meu mecena. Tava lá É, fazendo toda a parte de produção e tudo mais. eu também tive aí uma experiência com as bandinhas de hardcore. Tive uma banda de swingueira, eu era Essa percussionista de uma parte banda aí. de swingueira, banda tipo assim, então... Tipo assim. É, meu filho, eu tive esse momento. Eu era o único emo da banda, né? Quem diria? Quem diria? Realmente aí tu foi E, entusiasta mesmo. inclusive, um dos caras da banda, hoje ele é um baita, assim, não é um baita músico, né? Não é um cara que vai pro Faustão, essas coisas, mas vive de música, assim. O cara Mas conseguiu vou te contar realmente uma se novidade. ah, Ninguém vai no Faustão hoje. ninguém vai mais, né? Não tem mais É, Faustão. até Assim, tem porque, Faustão, não tem o programa do Faustão, né? enfim, Que era... melhoras pro Faustão aí, tudo de bom pra ele. Beijo, Faustão, você que tá escutando. Beijo pro Faustão. Mas eu sinto isso, cara. Eu sinto que é muito importante a gente ter essa rede de apoio hoje em dia, né? Até porque muitas vezes, eu falando por mim, eu me isolo muito quando eu falo de sentimento, né? O que eu tô sentindo, se eu tô bem, se eu tô mal. Eu vou meio que me isolando, vou guardando as coisas pra mim. E às vezes, eu não quero conversar sobre o assunto. Não tô afim de falar sobre isso. Mas eu tenho uma rede de amigos que tá ali pra falar uma besteira, pra jogar um jogo. E eu sei que eu posso contar com essas pessoas de alguma forma. Se não com todos, com um ou com dois que estão ali online, que se dispõem de um tempo pra gastar aí essa questão do tempo de qualidade, né? É muito importante. Tu sente isso também, assim? Tu sente que essa rede de apoio, mesmo que não seja uma rede de apoio psicológico direta, né? Que vai lá, tá pra ouvir, que seja aquela escuta ativa dos teus problemas. Eu acho que tu também é um cara meio fechado, né? No fim das contas, apesar de tu ser um cara extremamente extrovertido, quando é pra falar de sentimento mesmo, tu é um cara meio fechado também, né? É, assim, eu tenho não é dificuldade, mas assim, é porque às vezes eu coloco, quando o problema é muito difícil, assim, quando é com uma parada que eu não consigo resolver de jeito nenhum, aí sim eu tento apelar pra conversar com alguém e tal, ter essas coisas. Mas quando eu sei que é um problema que provavelmente vai passar, ou que eu tenho que só dar um tempo ao tempo, ou coisa do tipo, eu normalmente não faço. Mas você falou, cara, pra mim é crucial ter esse tempo de qualidade, ter esse momento, né? Antigamente, sei lá, a gente tinha que sair pra poder encontrar os amigos ou mandar uma mensagem no MSN e tal, ficar ali na resenha. Mas hoje em dia, tendo WhatsApp, tendo Discord principalmente, né? Porque antes a gente até conversava, mas conversava mais por mensagem, né? Era muito difícil você ter esse contato, inclusive vocal, né? De conversar e tudo mais, porque, enfim, muda tudo, né? Mas eu acho, assim, até uma coisa que é muito notável, porque eu não preciso sair pra um bar pra conversar com vocês, pra trocar uma ideia, pra ficar dialogando sobre a vida, falando bobagens e tudo mais, sem jogar e mesmo assim tá ali resenhando e tudo. É muito importante. Pro meu dia é meio que crucial, porque assim, eu passo o dia, né, faço minhas atividades, faço as coisas tudo junto aqui, tem essas coisas. No final da noite a Beth normalmente dorme mais cedo, junto com o Gohan, então eu fico só. Então o momento que eu tenho justamente é isso, são umas 9 horas, mais ou menos, eu vou ali, jogo com os meninos, converso, sempre tem alguém pra conversar, pra falar alguma besteira, pra dar uma desopilada e o dia segue. Então meio que já entrou no meu cotidiano e que eu acho que é muito importante. Quando se pode fazer isso, é muito gratificante. Você ter com quem conversar, ter com quem
mudar de assunto, sabe? Tipo, ir pra outro lugar. Às vezes junta todo mundo pra xingar o time adversário, viver aquele momento ali de adrenalina, né? Virar um jogo, ou só conversar mesmo, fazer alguma coisa, né? Aqueles quebra-cabeça na internet, ou só ficar escutando uma musiquinha, falando besteira. Isso é muito saudável pra qualquer pessoa. Você ter amigos e ter com quem conversar, mesmo que você não tenha que sair de casa, mesmo que você não tenha que estar o tempo todo com a pessoa, mas saber que aquela pessoa tá ali por você, tá ali contigo pra qualquer coisa, né? A gente, inclusive, quando pode, meio que fala, né, como é que tá a agenda de cada um, né? Sim, É uma coisa sim. até que é esquisita, né? Às vezes fala assim, não, cara, como é que tá teu dia hoje? Não, a gente vai fazer tal coisa, mas mais tarde eu chego. A gente Aí tem inclusive um homem agenda, né, no grupo. tem. Grande Kuroitsu. Não, o Kurotsu é incrível. É um cara tão bem quisto na sociedade como esse homem. O homem tem 7 aniversários por semana pra ir. O cara é o homem mais requisitado que eu E é conheço. só aniversário Shibata. É o dono do Viosul, é o dono do Ballantines, é não sei quem lá. E o cara tá lá o tempo todo, tomando uísque, conversando com a gente, mandando foto de bebida, né? Que ele sempre faz. E de banheiro, né? O cara E é de banheiro. simplesmente viciado em banheiro chique. Monstro. Tá aí. Então, assim, a gente sempre tá conversando, sempre tá vendo como é que tá. Aí, às vezes, assim, sempre rola uma conversa. Como a maioria do grupo tá comprometido, sempre rola aquele diálogo com as mulheres, né? Tipo assim, ó, galera, aqui, ó, mais tarde dá certo, ou então não dá certo porque, sei lá, minha namorada vem, ou a gente vai fazer alguma coisa. Então a gente vai sempre se organizando e no organizar a gente dá um jeito de se ver pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana é pouco, né? Mas a gente se vê pelo menos umas 4, 5 vezes por semana. É, pior que é. Dá pra conversar e tal, dá pra jogar. Então são coisas assim, é o cotidiano moderno natural, né? Você ter pelo menos uma galera pra poder resenhar, conversar, jogar alguma coisa. E eu acho que isso fortalece bastante a gente ter esse momento, porque cria intimidade, né? Cria sinergia, né? Cria histórias, né? Pô, quanta história a gente não cria, né? Na partidinha de LoL. Quantas Exatamente. coisas a gente não vai vivendo. Então é muito, cara, é absurdo, assim. É muito legal você ter. E assim, quando eu consigo olhar minha vida toda pra cá, óbvio que tem muita gente que eu tenho que é distante, mas que são amigos meus ainda. Eu não conseguia imaginar, sabe? É até uma coisa assim que eu queria passar, porque às vezes eu falo isso pra Beth, às vezes eu fico meio besta assim com as coisas, né? Porque quando eu era criança, eu tinha muitas coisas que eu gostava, que eu tinha interesses, mas que eu não tinha com quem conversar. Que às vezes não era a mesma coisa que eu tinha com. Não era a mesma coisa que os meninos da minha sala gostavam, ou a gente não tinha tanto tempo assim pra ter essa conversa e tudo mais. E assim, cara, um dia eu tava saindo de casa pra jogar Pokémon GO com os amigos lá na beira-mar, e pra mim foi, porra, era isso que eu queria, tá ligado? É essa parada assim que o Lucas, criança, ia olhar pro Lucas adulto e pensar, caraca, velho, esses amigos são legais de ter, tá ligado? Esses amigos são bacanas de você tá junto, de você ter essa proximidade. São pessoas que têm o mesmo interesse, mas ao mesmo tempo não te julgam 100% por você ter outros, né? Às vezes tem os seus próprios hiperfocos. A gente tem um amigo aí que é 250% hiperfoco de qualquer coisa. Eu sempre gosto de entrar no hiperfoco da rapaziada. Agora é Fórmula 1, né? A gente Agora tá é na Fórmula Fórmula 1. 1. Não, mas é que eu tô falando, né? É bacana que ele fala, sei lá, porque tal coisa, fulaninho. E às vezes eu escuto e fico assim, porra, mano, eu não tô entendendo nada que ele tá falando, mas deixa eu ver o que é isso aqui. Aí eu vou lá, dou uma pesquisada, tento entrar na onda, tento conversar, e aí a gente vai criando um laço, né? Eu não gosto dessa parada, tipo assim, esse cara tá falando uma parada que eu não faço a menor ideia, mas, porra, ele é meu amigo, então deve ter alguma coisa boa dessa parada aí que ele tá falando, né? Então eu vou lá, vou escutar, vou ver o que é, vou perguntar. Eu lembro que uma vez eu tava jogando uma parada e eu precisava muito que um amigo me ajudasse, o cara não tinha, ou não tinha tempo, ou não tava interessado, e aí eu peguei desgosto da parada, tá ligado? Isso é muito ruim, você abandonar interesses ou coisas pra trás porque ninguém entrou na tua onda, não querem entrar e tudo mais, então é outra coisa que eu acho muito positiva, né? Ter essa rede que vai sempre te colocar pra cima, né? Não te limar, não te anular, né? Cara, a gente tá chegando aqui no fim do nosso papo e eu queria que tu contasse alguma história que envolvesse amizade que te marcou. Pode ser uma história de qualquer tipo, né? Pode ser uma história engraçada, pode ser uma história triste, pode ser uma história curiosa, ou só algo mesmo que passou na tua cabeça agora que tu acha legal de compartilhar. Pô, velho, deixa eu lembro que no comecinho eu tava com uma na cabeça, eu tava pensando direitinho nela, mas me foi embora de um jeito muito esquisito. Ó, eu tenho duas histórias aqui. Eu vou contar Ah, uma, aí é o tempo que tu vai pensando nessa daí. tá. Vou Ok. contar uma falando sobre isso de unir amizades, né? Unir pessoas. Quando eu mudei de colégio, foi em 2007. Eu não sei se tu lembra, mas essa época, 2007, 2008, era a época das galeras. Tu lembra disso? Uhum. Lembro sim. Eram os taus, os fodas, os não sei o que, né? Todo mundo botava isso aí no Orkut e tal. E eu não era muito assim dessa galera, eu era mais do rolê mais emo e tal, então não tinha muito
esse tipo de tradição, mas na época do meu outro colégio, eu entrei pra um grupo que eram os Taus, né. Então eu tinha lá os Taus no meu nick. Só que a galera do meu colégio, que eram os Taus, não era a mesma galera do colégio pra onde eu fui, né, que também eram os Taus. E tinha um maluco nesse colégio que eu fui, que ele era, assim, o galanzinho, né, ele era o maluco que todo mundo meio que respeitava, que todo mundo tinha medo. E assim, o cara era um esquisito absoluto, né, era um magrelo, todo torto, mas que por algum motivo as pessoas tinham medo desse cara. E eu lembro de eu estar na cantina e vi ele mais 4 amigos dele tirar satisfação comigo. Por que que eu tinha os Taus no meu Orkut, se eu não era dos Taus desse colégio? Caramba. E eu disse: "Cara, eu coloquei os Taus porque era do meu outro colégio, tá, a galera era isso aí". Ele: "É, mas aí você vai tirar agora, porque você não tá mais no outro colégio, você tá nesse aqui agora". Eu disse: "Meu irmão, eu não vou tirar". E eu era maluco de verdade, assim, Passou, desde né, Alberto? Isso aí já. passou, passou, passou. E assim, ele deu uma insistida, meio que dando a entender que ele ia me bater se eu não trocasse, né. E eu lembro que no meio da frase dele, assim, no meio do que ele estava me dizendo, meu irmão, minha visão escureceu e eu dei um murro tão seguro nesse cara que ele não chegou a desmaiar, mas ele deu uma bambeada. E ele não conseguia ficar em pé, assim, ele tentava se levantar e ficava meio torto, levantava meio esquisito. E os amigos dele que estavam com ele, que vieram pra me intimidar, meio que deram uma recuada, ficaram meio que na situação de, tipo, e agora? O que que a gente faz? A gente tenta bater nesse cara ou a gente ajuda o maluco aqui a se levantar? E eles optaram pela segunda coisa, né? Eles foram lá, tipo, eu fiquei, né? E aí? Qual que vai ser? Os caras, não, não, tranquilo, suave e tal, deixa pra lá. Pegaram o cara e saíram. Cara, no outro dia, assim, a escola ela tinha muito os grupinhos, né? Os emos, os cara do futebol, os caras do cigarro. Era, era dividido. O cara do cigarro, né? Com 14 anos, 15 anos. Eu lembro que no outro dia, tipo, meio que a galera da tarde já estava toda sabendo do que tinha rolado, e essa divisão, né, esse negócio de um fazer bullying com o outro, rolar essa perseguição, meio que estava, sabe quando a parada tá diferente? A galera estava mais comunicativa, uns estavam falando com os outros, e eu não sei se tu tinha a sensação, mas eu acho que a nossa época de escola, a gente tinha amizade meio que intergrupos, assim, né? Tipo, a gente tinha não eram amigos, mas eram uns brother que a gente tirava onda, que eram da galera lá do futebol, né. Não sei se tu lembra do Samuelson. Samuelson era um cara gigantesco, assim, completamente fora do padrão de uma criança. Ele era uma criança que podia fazer a série Elite, né. Um maluco que parecia ter 30 anos, tendo 12. Cara gigantesco, barbado, com 12 anos de idade. E, assim, a galera meio que se juntou e acho que foi meio que até o final. Até o terceiro ano, assim, no colégio onde a gente estudava, a galera era muito unida. Depois deu uma mudada. Mas uma vez eu tava conversando com uma galera dessa época e hoje esse cara que eu tava conversando, inclusive, hoje ele é jogador do. Na época ele era jogador da base do Ceará, hoje eu acho que ele tá jogando pelo Ferroviário, é pelo Caucaia, sei lá. Time desses aí. E ele diz, cara, aquela tua briga fez toda a diferença pra galera dizer, meu irmão, acho que a gente não consegue se meter com o Zemo. Pô, por que que a gente tá brigando com esses caras mesmo, velho? Por que que a gente... E rolou meio que um questionamento. Pô, por que a gente não vira amigo desses caras? Por que que a gente não se une aí e faz uma resenha? E acho que era muito isso, assim, a gente era brother tanto na hora de passar cola, como na hora de colocar peido chinês no ar-condicionado, de fazer as ondas lá. Óbvio, tinha um ou outro desentendimento, tinha uma ou outra galerinha que não se falavam, mas, pô, eu ficava muito feliz porque eu tinha amigos, entre aspas, né, em todas as esferas ali da escola, então eu meio que Os nunca tava ambientes. em todos os ambientes, Então você destruiu o preconceito com seus punhos. com minhas próprias mães. Suas mães acabaram com o preconceito. Eu achei que eu tenho que contar uma história de amizade, tu contar uma história que começou com um negócio de facção. Você uniu o Brasil como poucos fariam, Como né? poucos fariam, eu diria. Perfeito, Não perfeito. existia polaridade naquela época, pense nisso. Acabou a briga de direita e esquerda, meu amigo. Deixa o Beto dar um soco no Bolsonaro que ele resolve essa situação toda. Ah, que vontade. Spotify não bloqueia meu episódio, tá? Não, é brincadeira. Não é apologia. Cara, eu ia falar uma
que tu tá falando, obviamente toda vez que fala alguma coisa de briga, a gente vai lembrando de brigas, né? Mas eu vou botar uma um pouco diferente dessa tua, mas falando um pouco sobre essa questão de identificação. Porque assim, óbvio que não é nenhuma história com grande plot twist, como é a história do grande traficante de piroca, que eu conto de vez em quando. Essa história é incrível. É Um dia a incrível. gente vai gravar um Inclusive, episódio só sobre ele. tá, um dia a gente faz um drops. Só nessa história, pra eu nunca precisar contar mais pra ninguém. Perfeito. Aí tu fala assim, Lucão, tá precisando contar? Pronto, passa o link do Dá o play, podcast. dá o play. Dá o play que dá tudo certo. Mas enfim, eu até tava contando pra Beth esses tempos. Eu morava numa cidade lá em Recife, Recife não, em Pernambuco, chamado Paulista, né? E Paulista, o bairro que eu morava era o Janga, que era um bairro bem, assim, era quase como se eu morasse numa ilha. Sabe? Até como se eu morasse no Icaraí, vamos dizer assim. Então, por ser um bairro pequeno, um bairro assim, praiano, um bairro que era literalmente estrada de barro, a gente tinha poucos colégios, né? Mas eu estudava num colégio que era ok, um colégio bom, mas abriu o Marista lá na Nazaré. E o Marista, ele era, pô, colégio de tradição. Minha mãe foi aluna Marista e tudo mais. Então, a maioria das pessoas do bairro podiam, né, colocaram seus filhos lá. Então, a minha turma, quando eu entrei lá, a maioria era novato, né? Quase ninguém se conhecia, mas eram para mais de, sei lá, 60 alunos numa sala, né? Gente pra caramba. Então, por essa questão, a gente no começo teve até uma tranquilidade e tudo mais, dava todo mundo junto, até que começaram a roubar coisa das mochilas, e aí muita gente numa sala, aí o colégio teve que intervir e dar um jeito de separar as turmas, né? Naquela época eu não tinha identificação de quem, assim, obviamente era sexto ano ali, eu tinha 12 anos de idade, então eu não tinha plena noção de quem eu era como pessoa. Até hoje eu não tenho, mas naquela época imagine só, né? Porém, na época eu era, vamos dizer assim, bonitinho, então as meninas davam meio que um mole, e consequentemente quando você é mais bonitinho na turma, os caras começam a juntar um pouco mais contigo também, né? Porque, enfim, se sobrar uma pra eles, ele tá ali pelas áreas, então, tipo, eu tava ali. E por essa popularidade ascendente, eu me enxerguei como uma pessoa que eu não era, mais ainda. Eu talvez fosse criar uma identificação naquele momento ali. Eu pensava assim, caraca, eu vou ser o cara, eu vou ser esse cara, sei lá, boy, de ficar chavecando mulher, pá, não sei o que, jogar bola e tal, vai ser essa parada aí que eu vou ser. E aí, essa farsa de mim mesmo foi rolando até onde dava, né? E aí teve a divisão de turmas. Na época da divisão de turmas, ficou meio que evidente que eles separaram exatamente os nerdola e os bagunceiros. Como se fosse assim Meio que padrão, né? Meio que os colégios fazem hoje em dia, né? Exato. Tem a turma de 1 a 5 e a turma especial. Pois é, e aí, cara, eu fiquei assim. Só que quando eu olhei pros nerdolas, eu olhei e falei, macho, eu não sou nerdola. Eu tava no nerdola. Quando eu puxei meu número, eu estava na sexta A. Eu falei, mano, não é possível, cara. Os caras não estão me enxergando. Não. Olha esses caras. Quando eu olhei pros caras, os caras estavam, tipo assim, sei lá, brincando de liga de Leigan, tá ligado? De tacando liga no outro. Falei, mano, isso aqui não sou eu sou dos outros caras lá, os brother e tal, não sei o quê. E aí eu cheguei pra um cara e pedi pra trocar comigo. Cara, troca comigo, por favor. Aí o cara, não, mas sei o quê, tu quer trocar mesmo? Eu falei, quero. Porque esse cara que eu troquei, ele tava afim de uma menina que ficou na A. E aí eu indo pra B, eu ficava com a galera da bagunça, a galera da putaria e tal, não sei o que lá, de beijar na boca e tal, aquelas coisas todas de, porra, caraca, essa turma aqui é a minha turma, né? A turma A era que estudava, a turma B era que Exato. beijava na boca, né? Exatamente. Perfeito. Que era o máximo que nós faríamos naquela época ali, porque, enfim, todas as crianças. Exato. Então, pronto, aí eu, cara, eu mudei de turma. E ali começou o meu pesadelo, né? Em pouquíssimo tempo, tudo que eu tinha criado de persona já foi pra casa do caralho, porque eu não tava conseguindo me identificar com ninguém, sabe? Eu olhei e falei assim, mano, o que tá acontecendo aqui, brother? E do nada, os caras que eram da bagunça começaram a fazer bullying comigo, tá ligado? Eu comecei a virar, literalmente, o nerd da sala dos bagunceiros. Pô, aí é uma sensação muito complicada, né, cara? Muito ruim. Bizarro, bizarro. Eu me via sozinho no recreio, Humberto. Eu ia pra biblioteca, e aí tinha uns meninos jogando xadrez, e os meninos da sexta A jogando xadrez e jogando RPG. E aí, quando eu sentava com eles, eu tinha, sei lá, 15 minutos pra conversar, e eles voltavam pra sala, tá ligado? Aí eu ficava. Aí quando eu voltava pra minha sala, vou pra casa do caralho. Mas eles voltavam pra lá, continuavam conversando, desenvolver amizade e tudo mais. E aí eu me vi ao ponto de pensar, caralho, velho, eu fiz a escolha errada, velho. Eu caguei o pau com minha vida, velho. Caguei o pau pesado e valendo. E aí foi o ano inteiro muito sozinho. Eu fiz teatro pra poder, tipo, meio que. Eu gostava, mas assim, eu fiz mais pra um escape, pra ter com quem dialogar, conversar, entre aspas. E por fazer teatro, eu ficava de tarde, e aí esses meninos, eles ficavam à tarde também. Aí eles levavam Game Boy pra jogar Pokémon, e eu pensava, caraca, velho, por que eu tô fazendo naquela porra daquela turma, tá ligado? Então eu ficava jogando com eles, conversando e tal, tentando ter uma intimidade que não dava, porque eu não era da mesma turma, então, tipo, era muito difícil a gente ter tempo hábil pra ter essa intimidade. E, cara, foi foda, foi um ano fodido, um ano muito, muito estressante. Porra, passei de ano, e a primeira coisa que eu falei pro diretor foi, mano, me passa
passa pra A, próximo ano eu preciso ir pra A. E aí, cara, no outro ano eu passei pra A. E foi um dos melhores anos da minha vida, em termos de escolar, porque eu tava muito bem de amigo, tá ligado? Os meninos eram muito bom, até hoje eu tenho muita amizade com eles, assim, de conhecer, de estar ali, né, vendo o Instagram e tudo mais. Mas é uma galera, uma turma que eu tenho muito carinho até hoje, velho. Muito, muito, muito. Então, tipo, é muito absurdo você pensar nisso, né? De você, tipo, se identificar e ao mesmo tempo ver que os outros te identificam da mesma forma, né? Tipo, é muito doido isso, cara. E aí eu tava pensando nisso quando tu falou dessa questão dos ecossistemas, né? De, nerd e tal. Eu não tinha muito isso porque quando eu cheguei no ensino médio, eu meio que adotei a persona de ser meio antipático, né? Eu era muito antipático. Ali no nono, primeiro ano, quando a gente se conheceu mais ou menos, né? Eu fui mudar quando eu fui pra outro turno à tarde, né? Aí eu pensei, cara, foda-se aqui, eu vou ser meio que da galera, né? E aí fui representante de turma, fui apresentador no modernismo, os caras todos bem que caguei o pau e fiquei amigo de todo mundo. Pra quem não sabe, modernismo é a Semana Cultural, né? Semana Cultural, exatamente. Então, assim, eu percebi exatamente isso, assim, pô, era muito mais legal eu ser da galera do que eu ser sozinho, mas é muito mais legal eu ser da galera certa, porque a galera errada, e eu falo errado nem pelos caras cometer crime ou coisa do tipo, não, mas a galera errada, tipo assim, eu vejo muita gente que tenta se encaixar numa bolha que não lhe pertence. E tá tudo bem, velho, tá tudo bem enxergar isso, tá ligado? Olhar e falar assim, velho, essa galera aqui não é minha. Cara, se permita mudar. Eu acho muito importante. E a minha última história que eu tinha pra contar, tu falou aí de crime, né? Não é sobre crime, sobre nada. E eu ia contar uma outra história, só que aí eu lembrei dessa e eu acho que essa aqui é mais interessante. Por conta dessa minha personalidade de adolescente meio brigão, né? Meio estourado, eu acabei arrumando briga com uma pessoa que eu não devia, mas que se eu tivesse pensado um pouco melhor, talvez eu não tivesse entrado nessa briga. Se eu soubesse do que vinha Da depois, periculosidade. talvez eu não teria arrumado essa briga. O cara era simplesmente neto da juíza da vara da infância e da juventude. Puta Ou que seja, pariu. ferrei, né? Me ferrei. Arrumei briga com esse cara, ganhei a briga, mas perdi a guerra. Acabou que eu tive que fazer serviço comunitário, passei 6 meses fazendo serviço comunitário. E o meu serviço comunitário, assim, ele foi muito importante na minha vida, porque eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, 15 anos, na verdade. E eu fui trabalhar com um núcleo aqui da cidade que atendia jovens infratores, né? Só que as infrações eram bem mais graves do que a minha, que era uma briga, né? A gente recebia a galera que já tinha matado, que roubava, e agendava o trabalho deles com o psicólogo, agendava a relação deles com os pais, então os pais iam pra lá pra conversar com o assistente social, pra conversar com o psicólogo e tal. E acabou que eu fiz muita amizade com essa galera. Essa galera passou a fazer parte do meu cotidiano e fiz amizade mesmo. Os caras ficavam lá esperando a hora deles e eu ficava na recepção, né? E eu ficava trocando ideia com esses caras, conversando, brincando. E eu acho que, inclusive, quando eu fui receber lá a minha dispensa, né? O advogado não é o advogado, ele é como se fosse um assistente social também. Quando ele foi falar com o juiz, ele disse, cara, acho que a gente teve aqui um avanço com muitos dos caras que a gente trabalha, porque eles nunca tinham sido tratados de forma humanizada, né? E ter alguém aqui que lide com esses caras de forma de igual para igual, para eles foi muito importante. E por conta dessa relação, é que a história aconteceu. Quando isso aconteceu, eu tava no meu 2º ano do ensino médio, indo pro 3º, né? Eu fui dispensado justamente em setembro de 2009. Setembro de 2009 eu fui dispensado do serviço social. Em fevereiro começaram as aulas, né? Tava indo pro 3º ano e tal. E eu tinha aula até de tarde, né? As aulas, elas iam até 2 horas da tarde. E eu ia pra casa a pé. Eu morava relativamente perto do colégio, então eu ia embora a pé. Porque minha mãe trabalhava, não tinha como me buscar, não tinha ninguém pra ir me buscar, eu voltava a pé. E nessa, eu sempre voltava com outros 2 amigos do colégio. A gente voltava andando. Eles eram de outra turma, né? Eu era da turma 5 e eles eram da turma 3. E a gente sempre voltava junto porque era o mesmo caminho. Chegava num certo ponto, a gente se dividia. E tem uma avenida aqui em Fortaleza, que é uma avenida muito famosa, assim, que é a Avenida Santos Dumont, né? Ela é uma avenida bem longa. Ela liga o centro à praia, numa reta só. A gente precisava cruzar Santos Dumont para pegar uma outra avenida, que é a Virgílio Távora, que liga uma parte da cidade à praia, e aí a gente precisava descer em direção à praia. Enquanto a gente estava descendo, passando por uma parte onde não tinha comércio, não tinha nada, era só o muro de um banco e do outro lado, hoje é uma farmácia, mas na época não era nada, era só um terreno baldio, assim. Mas ficava um quarteirão de outra escola. Vieram 2 caras de bicicleta, assim. Essa outra escola que, por acaso, estudei lá.
Tu estudou, é. E vieram 2 caras de bicicleta. E quando eu vi eles chegando, eu vi de longe, né, assim, já tava calejado, pô, já sabia, já conhecia Tinha um o cheiro, modus né? operandi da galera, né. E eu disse: "Meu irmão, os caras vão assaltar a gente, ó. E o pior é que eu não vou ter como fazer nada, não vou ter como reagir aqui, acho que ferrou". Porque, inclusive, um tempo antes eu tinha reagido a um assalto com esses caras, mas era só um cara de bicicleta. Dessa vez eram 2. E aí na minha cabeça já começou a passar um monte de coisa. Pô, esses caras são amigos do outro cara que eu reagi, os caras vão me pegar, tão me conhecendo, o negócio vai ficar louco. E beleza, os caras chegaram, pô, passa o celular, passa a carteira, passa o que tiver. E eu fui metendo a mão no bolso, fui tirando tudo, tirando o celular, tirando carteira, e fui entregando. E, meu irmão, eu ouvi um assovio muito alto, muito alto. Ai, 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 ai. Aí quando eu olhei pra esquina, pra cima, né, em direção a Santos Dumont, tinha um cara na bicicleta, e ele disse: "Ei, com esse aí não, com esse aí não mexe não, que esse aí é brother demais". Era um dos caras que era meu aconselhado na época do... Meu aconselhadão, né, mas que fazia o aconselhamento lá no negócio onde eu trabalhava, e que a gente trocava muita ideia. Caramba. Aí pronto, aí os caras, meu irmão, desculpe, foi devolvendo. Ei, não se preocupe não, viu? Que aqui você tá protegido, aqui ninguém vai lhe assaltar não. E cara, nesse dia, eu vi o quanto é importante a gente cultivar boas relações por onde a gente passar. Perfeito. Por onde a gente passar, a gente precisa ter essas relações aí bem... Uma hora ou outra, você pode ser salvo por isso, né? Exatamente. Porque justamente você tem uma malemolência, um jeito de ter esse cultivo, né, de pessoas dentro e fora do seu ecossistema, pô, faz uma diferença do caramba, cara. Isso. Então é isso. Lucão, muito obrigado pela presença, Porra, muito que é obrigado isso, pelo cara. papo. Espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. Demais. Faça aí seu jabá, o que você faz, como é que as pessoas lhe encontram. Pronto, pra me encontrar, eu moro aqui na Parangaba. Não, mentira. Mas, cara, eu tô num processo de criação de identidade visual e de propriamente página, né? Pra fazer. Atualmente eu tô no Lucas e Lucas normal, né? Meu Instagram, Lucas Y Lucas. Então, quem quiser me procurar, eu tô por lá. Mas, muito em breve aí estarei profissionalizando alguma parte do meu conteúdo, né? Porque é uma coisa que eu posterguei por bastante tempo. Inclusive, o Betinho perturbava muito pra isso também. E me incentivou bastante também. Então, muito em breve vou ter aí uma oportunidade melhor para poder me divulgar, ter um pouco mais de tranquilidade, né? Eu trabalho com narração junto com o Betinho também, não necessariamente junto, mas sempre quando dá, a gente tá dividindo a bancada, conversando. Então, se você curte esses trampos de narração, gosta de coisas relacionadas a esse mundo do esportes, né? Gosta dessas coisas, acompanha o trabalho da gente lá, dá uma olhada nas coisas que o Betinho publica. E é isso, meu irmão. Tamo junto. Precisando de alguma história mal assombrada de qualquer coisa aí, né? Porque hoje eu fui um pouco sentimental, né? Amizade é um negócio que mexe comigo. Mas se o próximo for perrengue, me bota dentro aí que é só o que eu tenho. Tô dentro. Boa. Vai ter, com certeza vai ter esse tópico aí. E eu quero aproveitar esse finalzinho pra lhe fazer um convite. Se você negar, obviamente eu vou cortar do podcast, né? Porque eu não vou passar essa vergonha aqui. Que isso? Mas eu quero saber se você quer ser meu padrinho de casamento. Caraca, brother. Que isso, cara? Claro, velho. Tá louco. Olha aí. Ô, Então, louco. Nossa, você já que tá honra, cara. convidado, já se prepara dia 13 de setembro. Ô, louco, tô dentro. Se preocupe não. Estarei lá abençoando a vida de vocês dois. Tanto um abraço pra você como pra minha mana Celina. Estamos chugas. Fico muito feliz aí com tudo. Até porque estive lá no convite, né? Não tão lá porque eu não tava encontrando vocês no meio do show. É isso mesmo. Mas é doido. É bom demais ver essa história sendo contada, mano. Muito massa. Então é isso, valeu aí a você que escutou até aqui. Se gostou, não esquece de avaliar com as 5 estrelinhas, deixa aí um comentário. Tem uma enquetezinha também no Spotify pra você responder. Ficarei muito feliz aí se você colocar lá a sua resposta, colocar seu comentário e avaliar aí o podcast, de preferência com as 5 estrelas, né? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Um beijo.